Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Grande alegria estarmos juntos. No domingo anterior eu tinha um compromisso fora da cidade, então não haveria tempo hábil de eu estar aqui e também chegar ao compromisso. Mas aprove-se eu não ir ao compromisso, eu não me senti bem assim. Na verdade eu estava bastante cansado assim e eu tive muita dificuldade para dormir, sabe? Muita dificuldade. Eu tenho procurado o quanto depende de mim mudar os meus hábitos, só que foram 19 anos numa toada e é muito difícil para mim mudar isso. Então, assim, por exemplo, eu tento dormir no máximo às 10 da noite e não acontece absolutamente nada. Nada. E eu sei, assim, toda a rotina do que acontece na noite. Eu sei os gatos que passam pelo meu quintal, eu sei o som das pessoas, cara, eu sei tudo, sei o canto dos pássaros, eu sei tudo, porque eu não consigo dormir. Então, numa dessas, eu tenho feito isso há pelo menos uns 3 meses e aí a conta chega, entendeu? Porque eu me acostumei. Não sei se todos sabem, mas foi a maneira que eu encontrei para dar conta de todos os meus compromissos, entendeu? Nunca arrefeceu, nunca. Começou em 2005, quando eu fui ao seminário. Então, antes que qualquer professor chegasse para mim e contasse aquela piada infame do que eu fazia entre meia-noite e 6, eu já me antecipei. A única maneira de eu dar conta de tudo que eu tinha para fazer era se eu ficasse acordado. E aí eu dei conta, graças a Deus. Foram 4 anos nessa toada, foi o ano que eu também me casei. Então, assim, foi assim. Aí, na sequência disso, o Zion nasceu. O Zion nasceu em 2007. Foi no meu penúltimo ano de seminário, eram 4 anos, então chapa aqui. Até hoje eu não sei como é que eu consegui fazer aquilo, não sei. Minhas notas, graças a Deus, foram excelentes e assim foi. Só que nunca teve um momento em que eu pude respirar. 2006, eu fui convidado pelo pastor Carlos para estar com ele no púlpito e isso tem implicações. O que isso significa? Que a pessoa, entre aspas, mais preparada para assumir o púlpito, caso ele não tivesse condições, era eu. Então, não podia me dar o luxo de não ter nada para dizer. Como? Não tem como. Então, eu me acostumei a preparar por semana 2 sermões. Isso desde 2006. O que aconteceu? Chegou um momento lá na central em que havia muito mais pessoas, entre aspas, que podiam falar do que espaço para falar. E aí eu fiz uma oração, né? Eu falei, Senhor, eu estou com tanto para dizer e não tem ambiente. Ah, para quê? Para quê? E aí começaram essas minhas viagens e tudo, e assim foi. Então, uma coisa foi engatando na outra. Então, eu sou uma pessoa que, com exceção... muito grato, valeu. Com exceção de segunda-feira, todos os demais dias eu falo, de alguma maneira, com raras exceções, entendeu? Segunda-feira, em tese, é o dia que eu tiro para descansar. Isso se ninguém morrer, entendeu? Se ninguém precisar de mim, entendeu? Mas porque sabe como é que é? As pessoas não marcam um dia para morrer. Então, assim, é de segunda a segunda. Então, por exemplo, nessas 2 últimas semanas, não houve um só dia que nós não tivéssemos evento no colégio. Então, ontem mesmo, 7h30 da manhã, a gente estava na pista de skate com o Zion e o Noah. Entendeu? Eles foram participar dos jogos estudantis, graças a Deus foram medalhistas. Os 2 pegaram medalha de ouro, entendeu? Ano passado o Zion foi ouro e o Noah prata, esse ano os 2 ouro. Então, assim, é direto, é nessa toada direto. E exatamente agora eu estou aqui. Então, estou feliz por isso, estou bem, entendeu? Agradeço a todos que tiveram cuidado com a minha vida. E eu estou bem, estou feliz. Eu vou chamar vocês para abrir um texto. Pode abrir para Lucas 11,
Olha que coisa sensacional. Queco nos falou no capítulo 5 de Lucas, eu adianto 6, e nós falamos exatamente em Lucas 11. Você pode deixar aberto, eu vou te chamar para uma oração, depois a gente dá continuidade. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer profundamente por essa nova ocasião, por essa manhã. Obrigado por tudo quanto já conseguimos ouvir da tua parte. Há muitas pessoas que aguardaram por esse momento em grande expectação. Para elas é como o domingo da ressurreição. Em sendo assim, Pai, renova as nossas esperanças, as nossas percepções, que tudo seja acertado para que a gente possa viver da melhor maneira possível. Nós te agradecemos por tudo que já conseguimos ouvir da tua parte até aqui, pela riqueza que nos foi ministrada através dos cânticos, das palavras de oração, da palavra devocional, enfim, tudo quanto nós conseguimos ouvir da tua parte nos tem feito bem até aqui. E agora suplicamos ainda essa vez que o Senhor possa nos falar através da palavra escrita. Para o máximo louvor da sua glória, em nosso benefício, em nome de Cristo Jesus, oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém, amém. Você sabe, a gente está aprendendo o máximo que a gente pode acerca de oração. Para isso, nosso modelo incomparável e absoluto é Cristo. Então a gente tem olhado para a vida de oração de Jesus e a oração na vida de Jesus. Hoje, nessa direção, já é o nosso 10º sermão, a nossa 10ª reflexão dessa série. Eu vou fazer assim uma breve recapitulação para que a gente possa ter uma panorâmica. Então assim, a primeira vez que nós conversamos eu falei que oração é uma questão de lógica. Oração é uma questão de lógica. Afinal, o que nos motiva a orar? É que a Trindade está disposta a nos atender conforme a sua vontade. Eu, por exemplo, não me animaria a falar com um ser que não quisesse me atender, que eu precisasse fazer força, entendeu? Que eu precisasse, por exemplo, fustigá-lo, porque senão ele não se moveria. Tem lugares que as pessoas falam assim, ensina a fazer uma oração que move a mão de Deus. Eu falei assim, mas que Deus é esse aí que precisa ser importunado? Caso contrário, ele não faz. Não é o nosso caso. Não é o caso do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso, a primeira coisa que eu lhes disse é que oração é uma questão de lógica. E há textos sobejos na Escritura Sagrada para nos demonstrar isso. Segunda coisa que eu falei, e para isso eu usei a vida de oração de Jesus e a oração na vida de Jesus, foi que a gente percebe que há uma relação das orações do Senhor com os acontecimentos, tanto anteriores quanto posteriores, que o envolviam. É só você perceber o evento em si, o que aconteceu antes, ou seja, o que precedeu aquele evento e o que sucede. Sempre tem oração. Então é interessante notar a vida do Senhor, os movimentos que Ele faz aqui na terra e notar, perceber o quanto isso é permeado, por exemplo, por oração. Terceira coisa que eu lhes disse, terceira vez que nós conversamos sobre isso, eu disse que Jesus orou antes de iniciar o seu ministério terreno. Depois disso eu disse que Jesus ora também antes da escolha dos 12. Uma vez que ele sabe tudo o que há para se saber, sobre tudo, todos, todo o tempo todo, o Judas está ali no meio. O que não necessariamente quer dizer que Judas já era traidor desde o princípio. Não. Havia necessidade de um traidor, mas coisa horrenda foi para Judas ser ele. Esse é que é o ponto, entendeu? Então Jesus ora antes da escolha dos 12. Depois disso eu disse que Jesus ora depois da morte do seu precursor, que é João o Imersor. Depois Jesus ora antes do episódio da mulher, entre aspas, surpreendida em adultério. E na última vez que conversei com os irmãos, Jesus, ele ora antes da cruz do Calvário. Então, isso tudo para nos situar. E aí a pergunta que nós temos condição de já responder é exatamente essa. O que é oração? O que é oração? Oração é a linguagem da alma. Oração é a linguagem na qual a alma se expressa. Então, oração é um canal de comunicação. Por exemplo, para quem ouviu nosso irmão Gui na semana anterior, ele disse, se eu fosse parafraseado, eu diria que a oração é um antídoto para todas as aflições. Gui nos falou em Filipenses capítulo 4. Então, a oração também
é o refúgio da alma. Isso eu aprendi com um escritor, best-seller, um professor também, o Richard Foster. Se você quiser também aprender sobre a disciplina da oração, leia-o. Oração é o refúgio da alma. Isso aqui nos coloca diante de uma grande questão. Por exemplo, será que a nossa vida de oração e a oração em nossa vida, ela se reduz a tão somente uma busca de Deus, apenas nos momentos de desespero, e a uma prática adotada quando, por exemplo, não há aparentemente mais nada a se fazer e nenhum lugar para onde fugir? É uma grande questão. Ou seja, oração é o último recurso. É o camarada que fala assim, aquelas frases clássicas do igrejês, nisso aí é só Jesus. Eu sempre que ouço isso penso, em que não é só Jesus? Me mostra onde que não é só Jesus. Porque João capítulo 15, o verso 5 diz, sem mim nada podeis fazer. Esse nada deve ser nada mesmo para tudo, né? Ou seja, sem mim absolutamente nada é possível. Eu sempre gosto do contraponto. O contrário também é verdadeiro. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E todas as coisas são todas as coisas mesmo. O bambu pode cantar no meu lombo e eu estou fortalecido. Porque eu posso dormir no chão frio, quando também, se for o caso, vou saber dormir lá numa cama suntuosa, lá com, quem sabe, como fala aquele negócio, travesseiro com pele de ganso, sei lá o que, meu irmão. É isso aí. Sem ser ensoberbecer. Esse é o ponto. Tem que saber. Por exemplo, eu nas minhas andanças, gostou, né? Eu e meu amigo Rabu, a gente foi na casa de um outro brother. O cara era tão rico, mas tão rico, que quando ele tinha, assim, no máximo uns 10 anos, eu acho que não tinha tudo isso, ele falou que não queria estudar. Aí o pai dele, não quer não? Ah, então tá tranquilo. Ó, as ideias dos caras, então tá tranquilo. Pegou o cara, foi lá na Europa, deu um rolé com ele na Europa, ensinou tudo pra ele, falou, fica do teu jeito aí. Então o cara, assim, ele era inteligente, mas às vezes ele não sabia nem escrever, porque ele nunca foi na escola, velho. Ao nível da parada. Aí um dia, eu e Rabu e esse cara, fomos na casa do pai dele. Aí o cara morava lá na Barra, entendeu? Isso nos anos 90, assim. Aí a gente foi lá na Barra, aí, pô, cara, o negócio era muito rico, velho. Aí eu, boca grande, né, cara, pobreza total, reclamei, murmurei, falei, pô, essa casa só tem X talher, não sei o que. O cara, claro, só mora tantas pessoas que eu... Tipo assim, eu queria, pô, lógico, pra que vai ter muito se mora só isso? Eu falei, caramba, aí eu entendi. Beleza, saí dessa realidade, lá da Barra, aí fui lá pro Meia. Chega lá no Meia, eu lembro até hoje, era show do Sepultura. Aí ficamos lá na porta do show do Sepultura e encontrei meu amigo, que mora em Nova Iguaçu. Aí, estamos na derrota, como sempre, tinha lugar nenhum para ir. Aí, meu amigo, vamos lá para casa. É agora, meu irmão. Só de ônibus a gente pegou 3. Pergunta se eu tinha R$1 para pagar um ônibus. Nessa época que a passagem custava 36 centavos. Eu já não tinha. Meu irmão, como é que pega 3 ônibus no Rio de Janeiro sem dinheiro? Aí, lá vamos nós. Meu irmão, já sentei atrás naquela tensão. Por quê? Teríamos que vazar. E eu assim, só ligadinho. Quando um se mexesse, eu ia. Mano, só que éramos eu e os meus amigos. Eu, Rabu e o Tapuru. Estamos esperando, né, cara? Qualquer coisa para vazar. E eu esperando. Nisso, tinha outras pessoas que estavam com o mesmo intento que nós. Só que, obviamente, elas não comunicaram para nós. Nisso, sem que eu percebesse, um cara vazou antes da gente. Mano, quando o cara vazou, o motorista parou. Rio de Janeiro, galera. O cara parou o ônibus, desceu o motorista e o cobrador para pegar o cara. Ali minha alma já saiu do meu corpo. Falei assim, mano, como é que eu vou vazar agora? Porque o cara estragou a nossa fuga, entendeu? Então os caras já estavam atiçados. Mano, essa foi a primeira. Lembra que tinha mais 2 ônibus. Aí eu não sei como, vazamos. Na segunda vez que eu vazei, minha mochila agarrou, velho. O ônibus fechou a porta, minha mochila agarrou, a galera... mano, só aventura. Beleza, 3 ônibus depois... lá do Meia para chegar em Nova Iguaçu, entendeu? É um caminho bom, Rio de Janeiro. Mano, quando chegamos em Nova Iguaçu, o negócio tava igual faroeste caboclo, ou só bala pra tudo que era lado. Eu falei, uma dessa aí vai me encontrar, velho. Uma dessa aí vai encontrar destino. Mano, passamos lá e tal. Chegamos na casa do meu amigo, depois de tudo isso. Aí estamos lá tranquilo, né, cara? Eu lembro até hoje. Aí já ia deitar assim, eu fui ver alguma coisa no espelho. Quando eu olhei no espelho, o ângulo que eu tava do espelho, eu já vi meu amigo discutindo com o pai dele na sala, velho. Quando eu olhei aquela cena, eu falei assim, cara, só deu tempo do pai dele falar assim, quer saber de uma coisa? Some todo mundo da minha casa agora. Mano, o cara já tava manguaçado, né, cara, alegre pelo vinho,
Entendeu? Mano, lá volta nós pro bang bang, velho, de novo. Ou tiroteio frenético rolando e nós lá no meio. Aí fomos dormir lá na casa do outro cara, traduzir. Mano, só terror, cara, só loucura. Tudo isso para dizer que eu consegui estar numa situação excelente, entendeu? E depois fui lá para o outro extremo. Nessa época eu ainda não conhecia o Senhor como eu conheço hoje, mas eu posso tirar essa ilustração para dizer o seguinte: se for o caso, a gente vive bem em ambas. É nesse sentido que o texto está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se não for assim, a gente começa a ficar com a percepção equivocada de que as coisas só estão fluindo, Deus está conosco, quando tá bom assim, até eu que sou mais bobo, entendeu? Aí coach nada de braçada, entendeu? Não, é quando o pau estiver cantando no seu lombo, trevoroso em cima, você fala, não, tá suave, tá tudo certo. Por quê? Nada disso me define. Entendeu? Não são as circunstâncias que dizem acerca de mim. O que diz acerca de mim é o que eu sou disso. E tá tudo certo, entendeu? Aqui no planeta é assim mesmo. Aqui tá marcado por injustiça, entendeu? Olhei pro Nani e acabei de me lembrar, assim, isso acontece todos os dias. Eu acho a coisa mais espetacular é você dar bom dia, a pessoa não te devolver o bom dia. É um negócio, assim, surpreendente. Mano, você chega assim, não é possível, velho. Aí você muda o tom, você olha pra pessoa e fala, os caras estão nessa pegada, irmão. E o que isso diz a respeito de mim? Absolutamente nada, a não ser que os caras é que são mal educados. Agora, isso vai me afetar? Não pode. Não pode, mano, eu vou continuar, entendeu? Porque senão eu deixo de ser o que eu sou. Aí bagunçou o negócio. Pegou a visão? Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem mim, nada podeis fazer. Então, oração, na verdade, é a primeira coisa. Não a última, não é quando esgotamos todas as possibilidades. Bom, já que não deu, vamos orar? Não, aí é desencargo de consciência. Tem que ser a primeira coisa. Por que é assim? Porque se oração é uma questão de lógica, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele quer ser o nosso refúgio em tempos de tribulação. E a intenção dele é que a oração seja uma relação natural, prazerosa, permanente. Interessante isso. Por quê? Porque oração é relacionamento, entendeu? Então não faz sentido, por exemplo, oração ser a última coisa a passar pela nossa cabeça. E é interessante, olha em Hebreus capítulo 5, verso 7, que diz assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Interessante isso. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Isso aqui mostra que a oração requer algo de nós. Oração requer, por exemplo, um processo constante, contínuo de aprendizado. Tendo em mente que Deus sempre se encontra conosco onde nós estamos e nos conduz gradativamente ao mais profundo. Com isso em mente, eu chamo vocês, então, para Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Aqueles que, porventura, ouvirem esse áudio no meu canal do Spotify, quando eu faço menção, às vezes, das nossas palavras devocionais, saibam que tudo está no nosso canal da igreja local, que é Na Missão em Candelária, para que você possa se situar e se contextualizar. Então, o Queco nos falou em Lucas capítulo 11, capítulo 5, e eu dou continuidade em Lucas no capítulo 11, que diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes respondeu. Então, somente até aqui na parte A do verso 2 de Lucas capítulo 11. Então, note que Jesus está em oração e um dos seus pupilos lhe pede: Senhor, ensina-nos a orar. É o verso 1. Interessante isso. Interessante perceber que, muito embora o Lucas não mencione o nome do discípulo em questão, contudo, a gente sabe que ele fez o papel de porta-voz dos seus companheiros de discipulado. E aí pode ser que você se pergunte assim: como é que a gente sabe disso? Porque o Lucas não deu o nome do camarada, mas você diz que ele fez o papel de porta-voz de todos os demais do colégio apostólico. Como é que a gente sabe disso? Note o pedido. Queria que a gente concentrasse a nossa atenção
no pedido. Vou dividi-lo em algumas partes porque a riqueza é muito grande. Primeira coisa que eu queria te chamar a atenção é que o pedido é feito na primeira pessoa do plural. Senhor, ensina-nos. Ele não falou, Senhor, ensina-me. Falou, Senhor, ensina-nos a orar. E aí o Queco fez menção dos discípulos de João Batista, e aqui também no texto diz, porque ele fala, traz um parâmetro, como também João ensinou aos seus discípulos. Então é uma coisa magnífica, eles estão percebendo como é a oração na vida de Jesus e a oração e a vida de oração de Jesus, e também perceberam que o João ensinava isso aos seus discípulos, aos seus pupilos. Então, primeira coisa que eu queria chamar a atenção é exatamente para esse pedido, que é um pedido comunitário, não é um pedido individual. Uma outra coisa interessante é que é um pedido objetivo, e é interessante perceber o que eles não pedem. Interessante isso. Sempre me chama atenção, às vezes, nas coisas que não são ditas, entendeu? Tanto quanto as que são. Então, por exemplo, eles não pediram assim, Senhor, ensina um truque pra gente, ensina um macete da coisa, ensina como fazer isso aqui funcionar. Por exemplo, é muito comum, isso é pra galera do meu time, assim, a galera que é copastor, ou aqueles que ainda nem entenderam que são copastores, aí por isso que eles não pegam essa visão, essa ideia. Os caras estão sempre interessados em como fazer a coisa funcionar. Por isso que a galera a galera é novidadeira, tem que ter uma novidade, entendeu? Ninguém, por exemplo, se satisfaz com o evangelho genuíno, sempre estão em busca de alguma coisa. É uma nova visão, a nova unção, sempre vai ter uma moda, mano, é coisa do momento. Por exemplo, igual agora é o coach, entendeu? Eu ia falar da parede preta, sabe? Mas eu nem tenho questão com parede preta, porque eu sei qual é a funcionalidade da parede preta, entendeu? Funciona. Fala? Agora já embranqueceu tudo, entendeu? Mas deixa pra lá, mas eu entendo. Por exemplo, aqui, nós estamos fazendo filmagem. Com a parede preta, funciona bem melhor. É só isso, pra quem sabe que é isso. É igual, por exemplo, existe um púlpito, aí a galera quer colocar o latão. Latão, pra mim, pro guia, é bom pra gente pular. Agora, pra púlpito já não serve. Por quê? Fica baixo, fica tudo ruim, mano, tudo errado. Mas as pessoas, por exemplo, elas não sabem qual é a funcionalidade de cada coisa ou finalidade. E aí fica essa bagunça. O cara, ele tá interessado só na estética da coisa. Mas isso tudo, lá no final, redunda em uma questão. Eu quero fazer o negócio funcionar, eu quero atrair mais pessoas. Olha as ideias. Quero atrair mais pessoas. Quando, na real, nesse negócio de evangelho, nessa questão, o que atrai é a cruz. Simples assim. Quer atrair os pecadores? É só você erigir uma cruz, pregar sobre ela. Quem for de Jesus passar perto, gruda. Simples assim. Mas qual é o problema? A galera já não mais crê nisso. Então vão sempre precisar de algum subterfúgio. É simples assim. Então é interessante que esses caras não pediram isso para Jesus. Pô, mostra um macete aí para a gente fazer o movimento crescer, porque somos só 12, entendeu? Então vamos fazer esse negócio crescer? Qual é o truque? Como é que a gente faz funcionar? Dá um planejamento estratégico para a gente aqui ganhar todo mundo, então o negócio vai ficar legal. A gente alia isso a um bom projeto de marketing. Nada disso os caras falaram. Aí você pode falar, André, mas isso aí é um aspecto negativo. Não, eu posso acrescentar um positivo também. Porque e se a gente pensar que os caras também podiam ter pedido para que Jesus os ensinasse a pregar? E aí eu poderia, se eu não soubesse quem é Jesus, falar assim, porque Jesus é o maior pregador do mundo. Não, Jesus não é o maior pregador do mundo. Porque quando a gente elenca Jesus nessa classificação de um maior, é porque existe uma lista, então ele ocupa o topo da lista, mas tem gente depois da lista. Como Jesus é Deus, ele está fora de qualquer lista. Jesus, nesse caso, é inclassificável, entendeu? Ele não pode ocupar nenhuma lista porque ele é Deus, ele está fora. Porque se Jesus entra em uma lista, ele pode, entre aspas, até ser o maior. Mas ele foi rebaixado porque depois dele tem outros. Então não serve, Jesus está fora. Então Jesus, se for o caso, é o pregador por excelência. Ponto, está resolvido. Mas mesmo assim os caras não pediram isso e poderiam. Olha só, com base em que você fala isso? Por exemplo, João capítulo 7, o verso 32 e os versos 45 e 46, deixa isso muito claro para nós. Note só, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, ou seja, falar que ele era o Cristo, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. As ideias dos caras. Aí
observe o verso 45 e 46. Os guardas foram, sob ordem dos principais. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Os caras voltaram com a mão vazia, velho. Os caras foram para prender, entendeu? E não conseguiram executar a missão. Olha a resposta dos caras: jamais alguém falou como esse homem. Os caras foram lá com o objetivo de prender Jesus, chegaram no meio do estudo dele e perderam a noção de tudo. Entendeu? Eu acho que eu consigo ter um vislumbre disso, porque uma vez eu incumbi meu amigo Estênio de tirar algumas fotos enquanto eu falava, entendeu? Aí falei, chegou no final, falei: Estênio, deixa eu ver as fotos. Aí ele me dá a minha máquina com uma foto minha, 3x4. Eu num prédio, o Estênio conseguiu tirar uma foto 3x4. Eu olhei pra cara dele, antes que eu perguntasse, falou assim: eu esqueci de tudo, cara, fiquei absorto aí no que você tava falando, esqueci de tirar foto, fiz isso aí. Cara, o cara me conhece, entendeu? A gente andou junto 10 anos todos os dias, o cara me conhece, sei lá o que deu nele, entendeu? Agora imagina Jesus. Eu sou igual o Cris, eu sou o cara que mora logo ali. Agora você imagina Jesus, você vai para prender o cara, chega lá, você esquece o que você foi fazer e volta a ser o cara. Os caras te interrogam, você fala assim: ninguém nunca falou igual esse cara aí fala, não. Então, pregador por excelência. Os discípulos poderiam ter pedido: Senhor, ensina-nos a pregar, porque aí não vai ter para ninguém, entendeu? Pô, abrir a boca que o negócio vai ser sensacional. Também não pediram isso. Pelo contrário, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Interessante que isso aqui também é um pedido tanto corajoso quanto extremamente revelador. Interessante. Aí você fala assim: por que corajoso? Porque é o primeiro pedido imperativo, entendeu? Note que eles dizem: Senhor, ensina-nos. Interessante isso, é um pedido imperativo e é o primeiro. E é revelador pelo seguinte: o que esse pedido revela? Revela que os discípulos, eles são bons observadores. Os caras vacilavam, mas nessa aqui os caras deram dentro. Eles têm observado tanto o primo de Jesus, que é o batizador, quanto o mestre em oração. Eles notaram que o negócio era diferente. Não era como todo mundo, porque fariseu e sacerdote, lá os caras viam todo dia, os caras oravam em pé na praça, para aparecer, entendeu? Então isso aí, esse show, essa performance, eles já estavam familiarizados. Mas com Jesus era diferente, a ponto de incitá-los a esse pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Então, o que eles estão desejando aqui? Senhor, nós queremos aprender esse modo de viver. Observe que a nossa reflexão, ela é assim: a vida de oração de Jesus e a oração na vida de Jesus. Interessante. Então, Senhor, a gente quer aprender essa maneira de viver que a gente observa em Ti. Senhor, ensina-nos a orar. O que isso significa? Ensina-nos a linguagem que traz para a vida a Tua vivência relacional com o Pai. É isso que a gente quer aprender e a gente entende que só o Senhor é que pode nos instruir nessa direção. Então, a essa altura, eu aprendi isso com o Eugene Peterson, pastor presbiteriano, que alguns de nós têm grande apreço. Ele já mora com o Senhor desde 2018. Ele disse que os discípulos perceberam que seguir ao Senhor significa cultivar um relacionamento com Deus da maneira que observam em seu mestre. Interessante isso. Por observação, eles notaram essa profundidade relacional entre Jesus e o Pai. Então, nesse processo, a gente está aprendendo também a orar mais e melhor. Note isso, aprendendo a orar mais e melhor, porque para que a gente, de fato, aprenda, há um processo nisso tudo. Então, para serem de fato orações, é necessário que elas sejam expressões sinceras do nosso coração e dirigidas ao Pai. Caso não, é só um discurso vão, entendeu? São aquelas palavras que, por exemplo, não passam do teto. Qual é a boa notícia disso tudo para nós? O imponderável. Keco usou essa expressão hoje e eu uso novamente. Por exemplo, o imponderável. Deus fez aquilo que nós jamais ousaríamos pensar ou aquilo que nós jamais seríamos capazes de imaginar. Tornou-se humano em Jesus de Nazaré para que nós pudéssemos confiar nele. Interessante que eu estou parafraseando João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se gente e viveu entre a gente. Então,
Deus em Jesus, ele é tangível, acessível e disponível. Aí a gente chega ao verso 2. Note que o pedido é: Senhor, ensina-nos a orar. E aí estabelece um padrão, assim como João também ensinou os seus discípulos. Como Deus em Cristo Jesus é tangível, é disponível e é acessível, olha como isso nos encoraja. O verso 2 diz: e Jesus respondeu. Então, somente até aqui. Outro dia eu faço a exposição da oração modelo dominical do Senhor ou Pai Nosso. Interessante que quando nós pedimos, Deus responde. Isso é extraordinário. Eu não sei o quanto a gente para pensar no quanto isso é magnífico, mas de fato é excepcional. Porque imagina você falar com um ser que não te dá ideia, entendeu? Que não te dá ouvidos. Não faz sentido. Mas o interessante é que Deus nos responde. E aí, isso nos encoraja muito nos seguintes termos. Por exemplo, se alguém ainda porventura está indeciso quanto ao valor e a efetividade da oração, há necessidade de, por exemplo, sabermos pelo menos 3 coisas. Primeiro, há uma estrita relação entre oração e a boa vontade de Deus. Note que no princípio eu disse que oração é uma questão de lógica. Em que sentido? A Trindade está disposta a nos atender conforme a sua vontade. Isso é lindo. Ou seja, tudo que eu pedir que estiver em conformidade com a vontade da Trindade será efetivado. Poxa, que coisa sensacional. O que eu faria? Bom, eu vou dar um jeito de aprender qual é a mente do Senhor para que todas as vezes que eu abro a minha boca, eu peça aquilo que Ele quer, porque aí é certo. Olha que negócio sensacional. E qual é a coisa linda da fé cristã? É que a gente está num processo de discipulado para aprender a cada novo dia qual é a mente do Senhor. Olha que lindo. E está tudo revelado. Sensacional. Então a gente se dedica a isso, o nosso padrão mental vai mudando dia após dia, de experiência em experiência, nós vamos nos adequando e vamos pedindo cada vez mais aquilo que Deus quer nos dar. Olha que interessante. E isso nos leva à segunda questão, que a oração não foi inventada pelo ser humano. Interessante, não fomos nós que inventamos esse negócio de orar. Não, e isso também nos leva à terceira percepção. A iniciativa da oração é da Trindade. Então é Deus que nos incita a oração. É Deus colocando um desejo em nós que só pode ser satisfeito por Ele mesmo. Isso me faz lembrar do C.S. Lewis, quando ele diz que se eu percebo em mim um desejo que não pode ser satisfeito por nada e nem por ninguém nesse mundo, significa que eu fui feito para outro. Então o interessante disso é que Deus incita-nos a orar para que a gente fale com Ele aquilo que só Ele pode fazer. Olha que negócio interessante. Então é um looping maravilhoso, entendeu? Ele toma a iniciativa, faz com que a gente fale com Ele aquilo que só Ele pode fazer. E detalhe, Ele quer. Esse é o ponto. Ele quer. Porque saber que Ele pode, se a gente ler 2 vezes o texto sagrado, a gente já descobre isso. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. Ou seja, todo poder pertence a Ele. Entretanto, Ele só faz o que Ele quer. Por isso, aquele camarada que estava coberto de lepra, Mateus capítulo 8, quando ele se aproxima de Jesus, ele faz a oração perfeita. Senhor, se quiseres, pode tornar-me puro. Olha que lindo. Se quiseres, podes. Porque tem uma galera hoje que só invoca a Deus porque Ele pode. Se eu sei que tu podes, tá, beleza. Isso qualquer um sabe. Mas a questão é, o Senhor quer? Entendeu? Aí Jesus toca nele primeiro, e isso é uma comunicação extraordinária, e depois diz, quero ser limpo. Isso é psicologicamente falando, porque uma pessoa no estado que ele estava, não é como hoje, por exemplo, que nós temos os pacientes com mal de Hansen. Não. Naquele tempo, você precisava ficar isolado. Tinha um lugar para você. Agora, imagina psicologicamente como é que você fica. Quanto tempo você não recebe um abraço? Porque o texto diz que Jesus tocou nele. Não. Isso é no nosso português, mas no original Jesus o abraçou. O cara está caindo aos pedaços, literalmente. Cai partes do seu corpo. E o mau cheiro, entendeu? E Jesus o abraça. Imagina que comunicação. Depois disso é que ele fala. Só que o ato já havia falado muito anteriormente. Quero ser limpo. Então a grande questão é essa. A iniciativa é da Trindade. Então Deus pode fazer e Ele quer fazer. Então é exatamente isso que o Senhor nos ensinou, por exemplo, no ensino do monte. Note Mateus capítulo 7, eu leio entre os versos 7 e 11, que nos dizem assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis,
batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou, qual de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. 3 perguntas, no mínimo, retóricas. Ou seja, se nós que somos como somos, se já estamos experimentando paternidade, uma vez que os nossos filhos nos peçam algo, a gente sempre dá aquilo que é bom. Se a gente consegue fazer isso, imagina Deus, que é o sumo bono. Ou seja, não haveria nenhuma dificuldade para ele fazer isso. Ou seja, isso deveria nos incitar a buscá-lo em oração. Então, há uma aplicabilidade de tudo isso que a gente conseguiu ouvir até aqui à nossa própria vida. Por exemplo, se você observa a vida de oração do Senhor e a oração na vida do Senhor, você nota que do início ao fim do seu ministério terreno, Jesus manteve profunda comunhão com o seu Pai em oração. Então, esse exemplo aqui, ele nos encoraja e nos desafia, por exemplo, a responder igualmente, sem demora, ao Deus que espera pelas nossas orações. Isso aqui cabe muita discussão, porque alguém pode falar assim, poxa, mas se Deus sabe tudo que é para se saber, para que eu preciso falar com Ele? Eu não consigo ter melhor resposta que essa. O dia que eu tiver, eu troco. Ora, se Deus sabe tudo que eu preciso, isso, ao invés de me desmotivar, me encoraja muito a falar com Ele. Porque eu não estou falando com alguém que eu preciso ficar explicando, entendeu? Você já teve que conversar com gente, você explica, e quanto mais você explica, parece que piora. Eu tenho essas experiências, assim, meu Deus. E assim, sabe o que é terrível? Em algumas vezes, assim, sinceramente, eu falo assim, só pode ser uma maldição, entendeu? De verdade, sabe por quê? Porque assim, muita gente me diz, me dão os mesmos feedbacks. Dizem assim, caramba, você consegue falar umas coisas assim difíceis de uma maneira simples, você tem o dom da palavra, e que maravilha, tá tudo bom. Ah, legal, maneiraço. Aí quando isso acontece comigo, eu falo, eu não sei o que eu faço da vida, entende? Por que então não flui? Esse é o problema. Então eu experimento isso, não experimento isso em relação a Deus. Não preciso explicar absolutamente nada para Ele, porque Ele sabe tudo. A palavra nem me chegou aos lábios, Ele já sabe. Então isso, ao invés de me desencorajar, me motiva sobremodo a conversar com Ele, porque eu sei que ainda que a minha expressão não consiga dizer aquilo que vai no meu íntimo, eu sei que é o Espírito Santo. Então não há nenhuma dificuldade cognitiva em Deus para compreender o que eu estou falando, e ainda que houvesse, que eu sei que não há, que fique bem registrado, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe qual é a mente do Senhor. O que isso significa? Que eu posso dizer o que eu digo, você diz o que você diz, e o Espírito Santo faz a adequação, ele faz a tradução, ele faz a interpretação, de modo que aos ouvidos do Senhor chegue aquilo que Ele mesmo quer ouvir. Então é nesse sentido que Deus não nos ouve. Uma vez eu falei isso, os irmãos ficaram alvoroçados em outro ambiente. É nesse sentido, porque Deus só ouve a Ele mesmo. Deus responde às nossas orações, mas é que a galera mistura os termos todos, aí fica difícil de compreender. Deus só ouve a Ele mesmo, porque Ele só faz o que Ele quer, Ele só faz a sua vontade. Então, graças a Deus, que há o Espírito Santo que sempre adequa aquilo que nós estamos dizendo à vontade do Pai. Ele faz a equalização, ele vai afinando tudo. É um negócio sensacional. Então, oração como um meio de graça, embora seja vital para a existência como um todo e para o todo da existência, infelizmente não é levada suficientemente a sério. Infelizmente, a gente ainda ora menos do que deveria, entendeu? Infelizmente. E o mundo que nos circunda e no qual nós estamos inseridos também pela oração de Jesus, porque ele falou assim, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Então a gente está circundado pelo mundo e inserido nele. Esse mundo carece de uma igreja que rogue. Senhor, ensina-nos a orar. Então o mundo tem essa carência e ele também precisa ser ensinado pela nossa vida de oração e pela oração na nossa vida. Então olha a carência do mundo.
O mundo precisa de uma igreja que esteja suplicando ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Mas isso não pode ser só da boca para fora. Eles precisam perceber isso em nós pela nossa vida de oração e pela oração na nossa vida. Então há uma oração que é constante, a oração por instrução. Senhor, se o Senhor não nos ensinar, a gente não aprende de jeito nenhum. E a gente já tem um modelo. Então isso aqui nos leva, por exemplo, para a prática devocional da oração. E tem dois âmbitos, tanto no privado quanto no público e no comunitário, entendeu? Privado, portas fechadas. Você fecha a porta ali do seu quarto e você, o Todo-Poderoso, pelo menos por 1 hora, entendeu? Igual a nossa gíria aqui do lado de cá do hemisfério, que a gente fala assim, 5 minutos aqui sem perder a amizade, entendeu? 5 minutinhos. Imagina, 1 horinha você e Deus sem perder a amizade. Você fala assim, Senhor, tu sabes qual é a minha. Até hoje eu não encontrei melhor ilustração do que dizer que somos safados, entendeu? Não encontrei, porque assim, aqui talvez nem todos me ouviram dizer isso. Isso já é bem antigo. Uma vez eu falei isso no lugar, os irmãos também ficaram sobressaltados. Que aí eu devolvi para ele, falei, tá vendo, irmãos, como nós somos? Que Deus te ajuda nessa hora. Eu vi que os irmãos sentiram fundo, entendeu? O soco foi potente. Aí eu falei, tá vendo, irmãos? Eu disse que nós somos safados, me incluí, evidentemente, que senão os irmãos ficavam mais irados comigo. Eu disse que nós somos safados, vocês ficaram sobressaltados, mas eu estou dizendo todo o tempo e o tempo todo, repetindo o texto sagrado, que nós somos pecadores e não vi ninguém aqui afetado, não. Rapidinho os caras voltaram para o lugar. Tá vendo? Então o cara acha que ser safado é pior do que pecador. Eu falei, vocês são muito doidos, velho. Esse é o nosso problema, entendeu? Então quando você chega na cara de Deus, tu sabes que eu sou safado? Você, só não sabe? Eu aqui não sabia, mas agora por tua revelação, por relacionamento contigo, eu tô vendo assim que eu sou da pesada. Então assim, o pouco que eu tô entendendo, eu até temo pelas pessoas que vêm se encontrar comigo nesse estado. Imagina, Senhor, os caras que não tem nada a ver com isso. Eu nessa minha safadeza, nesse meu mau caratismo. Já pensou o cara se encontra comigo? Que desgraça que não é? Então, Senhor, resolve isso aqui em mim. Eu não posso sair desse nosso encontro aqui, dessa nossa conversa da mesma maneira. Porque se o Senhor não fizer em mim o que deve ser feito, eu temo pela vida do semelhante. Porque eu não presto. 1 horinha nessa pegada, irmão. Todo dia. Ei, vai ser um negócio sensacional. 365 dias por ano. E tem um bissexto também, tá? Entendeu? Pegou? 5 minutinhos assim, pegou? É um negócio sensacional. Então, a gente precisa, de fato, cultivar essa prática devocional. Para isso, bendito seja Deus, a gente tem espaço. Por exemplo, um deles é a nossa conversa orante. Irmãos, você imagina que a gente já experimentou 190 encontros? 190. No mínimo 2 horinhas. Ou seja, 2 salas de Google Meet. 190 conversas. Quem participou de uma sabe, nunca uma é como a outra, nunca. Eu nunca vi, entendeu? Eu fico assim impressionado como a gente pode conversar de qualquer assunto. Às vezes eu digo a vocês com toda abertura de coração que eu fico constrangido. Um dia desse aí a Bianca chegou, eu até fiz uma panorâmica para ela, tava eu e Léo lá conversando do Sepultura, eu falei assim, nossa, a irmã vai escandalizar, velho. O Sepultura rolando, eu e Léo, aí chega a Bianca e falei, não a conheço tanto, falei assim, o que você vai pensar? Que isso, gente? Estão profanando o ambiente? Aí eu expliquei, ela entendeu tudo certo, mas assim, daquela conversa ali mais improvável, cara, interessantíssimo. Última vez que conversamos, eu percebi que Deus começou assim a nos levar a uma percepção maior acerca da pessoa do Espírito Santo. É sempre assim, as intervenções que são feitas, por exemplo, semana passada eu fiz uma intervenção com o Gabriel, aí citei o Caio, essa semana o Caio falou coisas maravilhosas, o Nani veio na sequência, é um negócio sensacional, sempre assim. Então, nós não seríamos as mesmas pessoas sem participar daquilo que a gente tem experimentado na reunião de oração, nessa nossa conversa orante. E aí eu elenquei pelo menos 3 testemunhos que ilustram muito bem o que eu acabo de dizer. Por exemplo, alguém disse assim, por exemplo, acerca do quão maravilhoso é participar. Uma das questões que a gente percebe quando a gente está junto ali é que ninguém está sozinho aqui. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de ler, eu aprendi, uma pessoa disse assim, eu leio para que eu não pense que eu estou enlouquecendo,
Porque assim, quando você pensa determinadas coisas, cara, chega uma hora que você fala assim, mano, eu devo estar surtando. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, sobretudo às vezes no ambiente eclesiástico, quando você está querendo ficar no evangelho, sem se envergonhar dele, mas o negócio está totalmente ao contrário. Você fala assim, mano, estou enlouquecendo. Quando você lê, você fala, não estou sozinho, entende? Às vezes quando eu leio os textos que leio, eu falo assim, eu estou perdendo é dinheiro. Que eu penso essa mesma coisa, mas eu não escrevi nada, aí os caras ganham dinheiro e eu não. Entendeu? Então, ninguém está sozinho aqui. Outra vez alguém disse assim, seria um pouco mais difícil sem isso, a reunião de oração. Seria um pouco mais difícil. É difícil, mas quando a gente compartilha as cargas, a gente experimenta alívio. Terceiro testemunho, que bom que nós nos temos. O dia que eu ouvi isso, já pensou? Que bom que nós nos temos. Porque ninguém está sozinho aqui. Imagina passar pelo que a gente passa sozinho. Você não dá conta não, irmão. Não tem jeito, é muito pesado e é desnecessário. Eu sempre me lembro do Nani falando que a gente não precisa passar por nenhuma privação sem dizer à comunidade. É verdade, entendeu? A gente tem uma comunidade, porque a gente não se basta sozinho. Então eu espero que essa palavra simples possa ter encontrado espaço no nosso coração nessa manhã, de modo que a gente, em ouvindo o que ouviu, possa experimentar a verdadeira natureza da oração. Lembre-se que orar é entrar e participar da comunhão da Trindade. Manter a comunhão e orar com a igreja nos ajuda a crescer na fé, na esperança e no amor. Então, oremos tanto no particular e o quanto depender de você. Separe um tempo na agenda, venha estar conosco também na conversa orante que faz bem para a saúde. Tá certo? Vamos orar? Deus bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos uma súplica no coração nessa manhã, em conformidade com os nossos irmãos que nos precederam. Eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Então, além de tudo que o Senhor já nos tem dado, concede-nos também a graça de conhecer-te mais e melhor e com maior profundidade, Pai. Queremos te contemplar mais na tua beleza, da tua santidade, na tua glória. Queremos nos arrepender e crer com maior diligência. Queremos também, Pai, aprender a confiar mais, amar-te mais e adorar-te mais, para o máximo louvor da sua glória. Agradecemos de todo o nosso coração por essa ocasião em que o Senhor nos ensinou tanto. Guarda tudo isso no íntimo do nosso ser como um grande tesouro, para que vivamos a contento. Em nome de Cristo, nosso Senhor, o nosso ensinador, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém, amém.